Quanto mais eu ando, mais vejo estrada. E se não caminho, não sou é nada. Se tenho a poeira como companheira, faço da poeira o meu camarada. Se tenho a poeira como companheira, faço da poeira o meu camarada. O tempo quer ver a terra plantada. Diz de mim que vou pela grande estrada. Deixei no morrer. Ele é preguiçoso. Na hora da palestra, e agora é a hora da contribuição. Bom, boa noite a todos. Antes de passarmos a palavra a Vladimir Carvalho, eu peço que coloquemos os nossos telefones celulares ou desligados ou no modo silencioso, por favor. Queria fazer duas breves comunicações. Uma com relação ao nosso livro virtual, é o e-book da ANE, que vai sair tentativamente até o fim deste semestre. A diretoria deliberou na última reunião, na semana passada, que a extensão das colaborações passa a ser de até 4 aulas, ou seja, dobramos o que estava previamente estabelecido. Então estão mantidas todas as outras condições de formatação e tudo mais, mas que aqueles associados que já mandaram suas contribuições e quiserem substituí-las para, em função do que eu estou dizendo, mandar textos mais longos, isso é perfeitamente aceitável e está deliberado pelo colegiado na reunião de quarta-feira da semana passada. A outra comunicação que eu quero fazer é como praxe anunciar a nossa próxima Quinta Literária, que terá lugar daqui a 2 semanas, exatamente daqui a 2 semanas. Hoje é 22, não, pulamos a quinta-feira 29, hoje é quinta-feira, dia 5 de abril, nós teremos aqui a presença do escritor e diplomata brasileiro João Almino, também numa palestra falando também na ANE pela primeira vez, como é o caso de Vladimir nesta noite. Então, daqui a 2 semanas, dia 5 de abril, nossa próxima Quinta Literária, com uma conversa, como o próprio João pediu, e assim será, uma conversa com o João Almino, uma conversa sobre a obra de um escritor, que praticamente são 7 romances, esplêndidos, todos eles, e fortemente construída aqui no Distrito Federal. Talvez a exceção seja o último, né, mas mesmo assim tem uma circunstância de, ainda que a cena narrativa se passe no Nordeste, o romance começa e termina em Taguatinga. Então, o João, nem no último agora que ele fez o romance nordestino, ele deixou de incluir a nossa cidade de residência. O professor Vladimir Carvalho vai fazer a sua palestra, e em seguida a ela nós abriremos para uma sessão de uns 10 minutos de debate com ele, indagações que possa haver, e em seguida a ANE vai oferecer um coquetel de confraternização a Vladimir Carvalho e a professora Lucília Garcês, que, aliás,
contribuíram decisivamente para o esperado sucesso desse coquetel. Pelo menos na parte etílica, foi o casal que nos presenteou aqui hoje de maneira muito generosa. Então, Vladimir fala, haverá um período de 10 minutos para indagações e depois teremos o nosso coquetel de confraternização no foyer da ANE. Num país desoladoramente fragmentado como o nosso, a atividade cultural desempenha, ao longo da história, o relevante papel de contrapartida de propostas, ideias e apostas autoritárias. Esse ativismo, de natureza essencialíssima, é conduzido por um expressivo grupo de artistas da literatura, da dramaturgia, das imagens, das formas arquitetônicas e esculturais, todos de elevada consciência política, rara capacidade intelectual e admirável dimensão humana. E o que vem de afirmar se aplica, sem necessidade de apelar a hipérboles, ao ilustre e querido palestrante da segunda quinta literária da ANE em 2018. Diretor de extensa e culta filmografia, cujo mais recente exemplar é o impecável Cícero Dias, compadre de Picasso, consagrado e premiado no Festival de Brasília do ano passado, o extraordinário homem de cinema paraibano, que ouviremos daqui a muito pouco, me colocou em apuros, de modo a evitar o jogo de palavras tão ao gosto dos escritores, enquanto redigia essas notas de apresentação. Mas, confesso, não consegui resistir ao concluí-las. Vamos, então, às luzes de um grande cineasta e documentarista brasileiro. Com a palavra, Vladimir Carvalho. Muito obrigado. Escusado dizer da minha imensa satisfação e honra de estar aqui para uma conversa. Gostei dessa sugestão que o Almindo voluntariamente trouxe em meu socorro, como sabia. Acho ótimo que seja uma conversa. Pela amplitude do tema, pelas nuances que ele encerra, por todas as implicações que tem essa relação, às vezes incestuosa, do cinema com a literatura. Eu fico sumamente honrado e distinguido, me sinto muito bem. E eu queria fazer rapidamente uma espécie de rápida homenagem. São tantos amigos que eu nem sei a quem cumprimentar, todos são meus amigos aqui, até onde eu posso descortinar. Queria, toda vez que, ou eventualmente, quando venho a essa casa, e que me sento aí para ouvir as palestras das quintas, etc., eu me lembro muito de um fraterno e saudoso amigo. Queria, na pessoa dele, homenagear a todos vocês. Me lembro muito do Clóvis Sena, membro dessa casa, que já nos deixou já há algum tempo. O Sena era um excelente jornalista, um crítico da política e notável nas suas considerações, nas suas críticas de cinema no Correio Brasileiro. Tenho saudade dele. Eu queria dizer logo de saída, em minha defesa própria, que eu não me sinto, por mais que eu queira me convencer, na pele de um palestrante, na pele de um conferencista. Não serei jamais. E tiro carta de seguro aqui e faço aqui uma ressalva, porque, na verdade, eu sou um cara mais da prática do cinema. Uma vez me perguntaram essa coisa do conceito, coisa mais abstrata, para eu definir o que era o documentário. Eu só faço documentário, embora ele esteja hoje bastante infiltrado pela realidade de hoje, que dispensa muitas vezes a própria realidade e se entra em conluio com a ficção. Eu disse, olha,
Eu, às vezes, sei fazer, mas não sei definir documento. Eu não sei do que se trata, embora eu pratique. Está aqui um querido amigo, ex-discípulo, não gosto dessa palavra, meio cabeludo, o nosso Marco Assini, que foi meu aluno, e com quem eu mantenho um diálogo permanente, nos visitamos, nos frequentamos. Ele sabe por que eu digo isso, porque cada dia é mais difícil de entender, de fazer, etc. Mas, enfim, lorotas à parte, outra coisa que me deixa um pouco intimidado, digamos assim, vai tudo na conta de um chasque, de uma brincadeira. É que eu, outro dia, cruzei num jantar, há poucos dias, com essa notável criatura, Flávio Couto, seu charada. Flávio. Não, Flávio, meu charada. Eu tenho essa sorte. Então, isso eu já fico, basta juntar 5 pessoas na minha frente, eu já fico embotado. Está aqui um especialista, catedrático de estética. E nesse jantar ele falou, olha, você vai fazer palestra? Aí eu senti o peso. O homem é tradutor do Capital de Marx. O homem é tradutor de Nietzsche. O homem é tradutor de obras de Kafka. E por aí vai. E por aí vai, com estágios, com temporadas na Alemanha. Acho que ele é um meio alemão, você já... Desculpa o meio. Então eu fiquei mais atemorizado ainda, porque como eu já disse, eu sou quase. Mas eu queria mesmo, era denunciar que eu estou sendo aqui, e isso aqui é resultado de uma tramóia, de uma espécie de uma sorte de hipnotismo, que essas figuras, eu vou denunciá-las em público. Primeiro, um camarada nosso chamado José Carlos Córdoba Coutinho. Ali está ele, vai passar por essa. Coutinho é um senhor venerando já entrado em idades, temos a mesma idade. Coutinho, viúvo, residente dessa cidade, endereço conhecido, professor emérito da Universidade de Brasília, e exerce as artes da ubiquidade, você sabe, né? Está em toda parte. Então, ele acumulou-se com essa outra figuraça, notabilíssimo presidente da casa, e me enrolaram, me enfeitiçaram de tal forma que eu podia vir à casa dos exponenciais das letras brasilienses para falar de literatura. Eu não sei, não é a minha praia. Não é a minha praia. Aqui se encontra a crema da crema dessa pleia, nesse sodalício. Outro dia eu estava lendo uma coisa dele. Fui dar uma olhada no poeta Manuel Bandeira, e ele falou, olha, toda vez que eu ouço essa palavra sodalício, me dá urticária. Um acesso de urticária. Mas esse é um sodalício respeitável, mas foram eles que, manipulando a minha própria vaidade, naturalmente, eu dei a de ferro, né? Falar aqui para vocês, com toda a embromation que for possível fazer, mas é uma honra, um prazer, uma grande alegria. E, dito isso, eu queria trazer para muito mais próximo de nós, porque o tema pode... Queria lembrar aqui também a minha velha amizade, Edmilson Caminha, que aqui está me olhando. Mas eu queria trazer para mais perto, para me facilitar a tarefa, só para ventilar, só para arejar e a gente poder, daqui a pouco, começar essa tal de uma conversa. Pergunta, que pode também me facilitar
a situação aqui. Eu queria começar por uma coisa muito próxima de nós, cinema e literatura. E eu apelei, me desculpe, data venha, algo de autorreferente e, quem sabe, com perdão de vocês, autobiográfico. Eu aceitei, por final, essa sortida do Coutinho e do Flávio, exatamente quando eu descobri. Eu até levei alguns dias, meses talvez, para responder. Pode dizer que eu vou lá e tal. Por quê? Porque eu me descobri, óbvio, como pertencente a uma geração de cineastas brasileiros que provavelmente, escolhido da minha parte, deu o recado mais profundo, mais realista, mais em profundidade da cultura cinematográfica no Brasil, que foi o grupo, o movimento do cinema novo. E eu tendi, tentando naturalmente facilitar a minha tarefa, para esse grupo, porque esse grupo, muito provavelmente, considerando todo o arco, todo o espectro do cinema brasileiro, do chamado cinema nacional, eles foram, esses cineastas, eles foram talvez os últimos a desertar e a ingressar no cinema, deixando para trás um momento capital da cultura brasileira literária, que é o auge e o fim do chamado suplemento literário. Aqui está o Joaquim Campeiro, que não me deixa mentir sozinho. Ele sabe muito bem disso. Um ex-jornal do Brasil, conheceu todo esse pessoal, conheceu aqueles que faziam os suplementos, num momento que foi áureo, não só da cultura brasileira, mas da sociedade brasileira de um modo geral, onde já se insinuava no horizonte a figura e a ação de Juscelino Kubitschek, a era JK. Justamente aí se dá como que o ocaso, de que eu posso dizer assim, porque depois disso, quais foram os suplementos literários, quais foram as revistas literárias desse país que sobreviveram e que estão à mostra agora? Quase nada. A gente deve, um tanto quanto, a uma cultura bacharelesca que municiou por uma vasta temporada a cultura, a literatura, as atividades, de modo geral, da cultura brasileira no nosso país. E eu estou falando de meados dos anos 1950. Então, aí aflora, nesse cômputo, a gente já adivinha o que pode vir por aí. Brasília está no horizonte dessa etapa da história do Brasil. Está chegando. E aí, o surgimento mais auspicioso, do ponto de vista do cinema brasileiro, é justamente o aparecimento e o lançamento e a presença, por todos os títulos, fundamental para o que vai acontecer. Nelson Pereira dos Santos, bacharel paulista, que, tocado pelas transformações sociais da própria cultura, do cinema em si, embora a gente comece essa aventura um pouco tardiamente, o Nelson com o filme que vai fazer, com o filme que inaugura o cinema novo,
é exatamente um subejo, algo que pertence à influência do neorrealismo italiano. O Rio 40 Graus é exatamente esse momento. E não à toa é um filme que será proibido, censurado, perseguido e que leva o Nelson Pereira dos Santos a ter que realizar uma campanha para liberá-lo. Nesse momento, eu queria aproveitar também para lembrar que um brasiliense honorário fundamental para a história dessa cidade foi quem capitaneou o Diário Carioca, o Joaquim também conheceu muito bem de perto, Joaquim Campeiro, que comandou uma campanha para liberar esse filme. Esse filme é o start, é o marco zero do movimento que se chamaria Cinema Novo. Nada é comparável. Você tem a Semana de Arte Moderna e 30, 40 anos depois você tem o Cinema Novo. Isso não quer dizer que não haja mestres variantes aí, tipo o Humberto Mauro, que é um capítulo à parte, todos nós sabemos, um extraordinário cineasta mineiro. Mas é o Nelson que dá o pontapé inicial, e é Nelson, sintomaticamente, o que eu quero dizer é que a literatura fez a cabeça dessa plebe, digamos assim. Todo o cinema. Eu vou enumerar alguns casos e vocês vão entender. Infelizmente, eu gostaria que a Clara Alvim e o Chico estivessem aqui, porque isso diz respeito até do ponto de vista familiar a eles. Porque todos foram tangidos pela literatura, e quando eu estava falando agora do Nelson, me ocorreu que o Nelson terminou, no modo de dizer, está lá, vivo, presente, atuante, é hoje membro da Academia Brasileira de Letras, que dizem que não se chama mais de letras, não sei o que, mas é a Academia Brasileira de Letras para todo mundo. E o Nelson é lídimo representante do cinema aí. Isso já quase que diz tudo. O Nelson, ele deitou e rolou nas adaptações que fez da literatura, do romance, sendo extraordinária a contribuição que ele deu da visualização, se possa assim dizer, da obra de Jorge Amado. Vários dos romances de Jorge Amado. Mas Nelson, eu não quero me antecipar, porque eu gostaria de ir numa progressão. Mas o Nelson é autor de uma faceta, de uma façanha extraordinária. Porque não são todos, e a gente pode conversar sobre isso, são pouquíssimos, pelo contrário, são raros, os atos de adaptação para o cinema de obras literárias que resultem em bom cinema. Nem sempre acontece, nem sempre aconteceu. Eu não diria que se conta nos dedos, mas hoje o cinema, milhões de filmes realizados, e muitos deles no intercurso com a literatura. Mas eu queria sublinhar isso. Não há, no panorama da literatura brasileira, ninguém tão bem contemplado, tão bem explorado, tão bem adaptado do que o mestre Graciliano Ramos. Não há, no meu juízo, nada que se compare às 3 adaptações, 2 do Nelson e uma do Leão Ismo, da obra de Graciliano Ramos. Então, essa geração afirmou-se com a literatura. A literatura hoje transa com o cinema, mas esse momento é, assim, esplendoroso. Vidas Secas é alguma coisa que até parece que é transposta, parece que foi feita exatamente para o cinema. Infelizmente, o Graciliano não viveu
a ponto de testemunhar o sucesso da sua obra nessa empreitada essa. Memória do Cárcere é uma obra que você pode ver, sentir um momento da história do Brasil, não como literatura, mas como cinema. E por fim, 3 vezes, me mostre 3, um desafio para vocês pensarem, me mostre 3 filmes baseados em William Faulkner, situado dentro do poderoso cinema americano, que diga, estes foram filmes excepcionais. Estes nossos exemplares foram filmes excepcionais. Vidas Secas, Memória do Cárcere e São Bernardo. Nada foi tão bem adaptado. E eu fiz questão de trazer mais próximo de nós esses exemplares, porque são nossos, são produtos genuínos da cultura brasileira. São produtos genuínos desse movimento do cinema novo. O Nelson achou pouco e cooptou, porque Nelson começa muito cedo, deu tempo a um indivíduo extraordinário, meio sobre o exasperado e tal. Enquanto Nelson fazia o Rio 40 Graus, na Bahia, um jovem se acompliciava com os poetas, ele próprio sendo um poeta, criando, estou ligando tudo à literatura, dá para ver que estratégia é essa. O Glauber cria um negócio chamado jogralesca. A jogralesca tinha uma contribuição substancial de um poeta chamado Fernando Pérez, conheci na Bahia. Eu sou meio baiano também, fiz faculdade na Bahia. Então, o Glauber nasceu dentro da literatura. Naturalmente, pagando o preço pela amizade que sempre foi de Jorge Amado. De Dr. Walter da Silveira, papa da crítica de cinema na Bahia, mas com grande aceitação no Sul, no Rio de Janeiro e de São Paulo, que comparava Glauber, sintomaticamente, ele é o novo Castro Alves. Imagina, um novo Castro Alves. E a jogralesca, que fez uma revista, como tinha essa... Eu mencionei revistas, lá dos suplementos literários, revistas tinham no Norte, no Sul, no Paraná, na Paraíba. A Paraíba tem só um parênteses, puxando a sardinha para o meu abraço. Tem um suplemento literário chamado Correio das Artes, que foi dirigido, fundado pelo poeta Edson Regis. Não tenha pressa que aniquila o verso, me lembro dele, Dona Luísa. O poeta que foi ele que perdeu a vida naquele acidente do Recife, no aeroporto do Guararapes. Aquela bomba, era Costa Silva, não sei o que, ele levou o nosso belo poeta. Ele que fundou o Correio das Artes na Paraíba. Sobrevive até hoje, porque ele foi vinculado ao governo do Estado, que tem um jornal oficial, e esse suplemento virou uma revista. Uma excelente revista, um excelente suplemento literário. Então, eu dizia, o Glauber tinha uma revista, fez uma revista, criou uma revista junto com esses outros poetas da jogralesca chamada Mapa, que seria depois transformada por Zé Lito Viana numa produtora dos filmes do próprio Glauber no Rio de Janeiro, que se chama a Mapa Filmes. Então, o Glauber estava imerso na literatura quando foi para o cinema, pelas mãos. O primeiro filme do Glauber Rocha foi editado, como se diz hoje, naquela época se dizia montagem. Foi montado pelo Nelson Pereira dos Santos. Não como uma cooptação, mas o Nelson é uma pessoa de muita perspicácia e rapidamente ele sentiu que ali estava um camarada. Nunca curtiu inveja, nunca fez nenhuma discriminação, pelo contrário.
Essa foi uma convivência de irmãos. E ele foi o montador do primeiro filme de longa-metragem do Glauber, O Barra Vento. O Glauber, muito cedo, e ainda na Bahia, e mordido simultaneamente pelo teatro, e dizer literatura é redundante, mordido pela literatura, fez uma viagem ao Recife. Naquele tempo você viajava, né? Viajou para o Recife. Hoje você vai no Recife, sabe, o Recife vai para o Rio de Janeiro e volta no mesmo dia e janta na Bahia, no céu, né? Mas naquele tempo o Glauber fez uma incursão para conhecer, isso nos anos 50 ainda, conhecer em loco, digamos assim, Ariano Suassuna, por causa do Alto da Compadecida. O Glauber mirou, foi com agora me faltou. Eu ando meio cansado, depois eu vou me lembrar. Paulo Gil Soares, já desapareceu, o autor também de um filme baseado na literatura, claro, Proeza de Satanás na Vila de Levi Trás. Foram os dois juntos para conversar com Ariano, talvez para, quem sabe, descobrir alguma coisa em Ariano para filmar, talvez adaptar a Compadecidos. Mirou em Ariano, mas na verdade o que o Glauber fez foi vampirizar. Eu digo isso com um pouco de maldade, vampirizou dois romances. Glauber tem uma obra-prima que está guardada num cofre forte em Nova York, para ser aberto quando daqui, sei lá, século, sei lá quando, chamado Deus e o Diabo na Terra do Sol. Pura literatura e puro cinema, um milagre do gênio. Ali você vai encontrar o folclore, o cordel, a tragédia grega e o romance de José Lins do Rego. Vampirizou Cangaceiros e Pedra Bonita, com o testemunho de autoridade do seu principal assistente na época, hoje um cineasta consagrado chamado Walter Lima Júnior. Eu tenho isso num filme que eu fiz, um longa-metragem que eu fiz sobre Zé Lins do Rego, onde o Walter fala dessa circunstância. O Glauber debruçou-se e sugou numa boa o bom e velho José Lins do Rego, do Cangaceiros e do... Eu estou dizendo isso porque é novamente um fenômeno do intercurso da literatura com o cinema. Cacá Diegues, filho de quem? De Dr. Manuel Diegues, um homem que transitou brilhantemente na cultura brasileira como antropólogo, sociólogo. O Cacá, desde criança, tropeçava aí nos poetas e escritores que frequentavam a sua casa em Maceió, em primeiro lugar, e depois no Rio de Janeiro. O Cacá, ele adaptou também da literatura várias vezes, João Feliz dos Santos, o Gangazumba, Chica da Silva, que eu reputo a obra-prima dele, e agora todos nós esperamos, pela adaptação que ele fez, nada mais, nada menos, de que Jorge de Lima, o Grande Círculo Místico. Está para sair. Vamos rezar que saia. E, para encurtar a história, Joaquim Pedro de Andrade. Filho de quem? De doutor Rodrigo Melo Franco de Andrade. Tropeçava na casa do doutor Rodrigo, no Rio de Janeiro. Era frequentadíssimo pelos escritores. O Joaquim é afilhado de Manuel Bandeira. E os primeiros filmes do Joaquim se dirigiu exatamente para a área da arquitetura, da literatura, fazendo um filme sobre Gilberto Freire e sobre o próprio poeta, o Padrinho, afilhado de Manuel Bandeira, que descaradamente, outro dia eu li uma série de artigos do Manuel Bandeira fazendo assim, rasgados elogios ao afilhado, né? Se a Clara estivesse aqui, talvez eu fosse mais contido. Mas a Clara podia testemunhar que o Joaquim... E
Mais recentemente, eu dei uma olhada na minha estante e encontrei alguma coisa de extraordinário. Um roteiro, o último que ele fez, já à borda da morte, o Joaquim, um negócio chamado O Imponderável Bento. Olha, é um primor, porque, ao contrário do que se diz, ele fez um roteiro, porque o roteiro é alguma coisa que não tem nada a ver com a literatura. O roteiro é um roteiro de filme. Você escreve o filme do roteiro. Você vai buscar outros códigos, outra coisa. Você só usa a palavra, porque a palavra é a panagem da literatura. Mas esse roteiro do Joaquim é uma obra literária, assim, de um sabor enorme, Coutinho. É a última coisa que ele fez para o cinema. Ia fazer o filme fatalmente, porque era uma coisa que tem uma convicção, e tem, inclusive, um vínculo com Brasília. Boa parte o Imponderável Bento, chama-se. Pode procurar, que é uma edição da Cinemateca do Mundo, Rio de Janeiro. Mas eu não... Quantos minutos tem? Quantos você quiser. Quantos eu quiser. Acabou de me chamar. O Walter Lima, eu estou falando de um grupo, né? Talvez por último o Walter Lima. O Walter Lima, e por influência do Glauber, e produzido pelo Glauber, empenhou-se os bancos. Naquela época não existia nem a Petrobras, nem o BNDES, nem o Ministério da Cultura, nem nada. E o Glauber empenhou-se e produziu para o Walter Lima Júnior O Menino de Engenho, que também é um extraordinário filme adaptado de um grande romancista. Então, eu trouxe, como eu disse, um pouco para perto de nós, essa coisa de um grupo que se valeu num procedimento que é universal. O cinema nasceu praticamente imbricado com o teatro, de alguma forma. Quer dizer, antes tem um impasse, que foi quando o Lumière chegou à conclusão do equipamento que podia propiciar a existência do cinema, a câmera, né? Ele demorou um pouco e foi tido como um instrumento que iria favorecer muito mais a ciência, a física, a mecânica, sei lá, como estudo do movimento. O Lumière não teve a perspicácia e a percepção que o Méliès, Georges Méliès, teria anos depois, ou quase que no período seguinte à invenção do cinema. Trazendo para perto essa coisa, mas reconhecendo que a literatura, posso dizer, é uma soma da cultura humana e que se coloca num patamar extraordinário desde que se encontrou o primeiro vestígio, ou da escrita ou da palavra, porque a palavra veio antes, né? Todos esses menestréis, Aedes, Rapsodus, etc. Talvez em algum momento dos milênios não tivesse ainda a escrita. Mas a literatura soma tudo isso. E soma especialmente um período em que a narrativa, a poesia, a dramática da tragédia grega, por exemplo, os poemas, as epopeias, a Odisseia de Homero, se instalou como um bem comum a toda a cultura humana. Isso é um peso extraordinariamente significativo e de onde emana e de onde surge também movimentos tais como o de outras artes, né? Artes essa que a gente pode lembrar a escultura, a pintura, bem depois. Mas por que o cinema é chamado de sétima arte? Como que ele chegou a esse status? O que é que define o cinema? Qual é a sua peculiaridade? A literatura é a escrita, é a palavra, né? Consagrada já de muito.
Então, eu vou contar aqui um pouco, você novamente, para descansar um pouco. Eu vou falar da minha autobiografia. Estou brincando com vocês, né? Estou brincando. É o seguinte, nos anos 50, final dos anos 50, como todo jovem da minha idade, e todo camarada que tinha lido os suplementos e a revista literária, foi no caso, meu pai dentro de casa já... Meu pai ele não era propriamente um intelectual, um letrado, mas era um homem que colaborava na imprensa do interior e via tudo. De domingo era um carnaval dentro de casa, porque as edições do Diário de Pernambuco e o Jornal do Comércio, espalhado pela casa, minha mãe lá acompanhando. E eu já estava nessa. Mas eu fui para o Cineclube, quase encostando. O Nelson já tinha feito o Rio 40 Graus, e eu estava começando a minha universidade, e aí eu fui para o Cineclube. O Cineclube feito pelos padres. Os padres que... Você está me ouvindo? Sim. Os padres que eram advindos da Gregoriana de Roma. Padres que tinham visto, Coutinho, filmagem do Fellini. Os primeiros Fellini, né? Mulheres, não sei o quê. Meio filme do Fellini. Esses padres eram fruto da atitude da igreja. Vou dizer aqui uma coisa, não se ofenda. O Papa Pio XI, não era aqui? O Papa Pio XI, você está meio conhecendo? Já botei alguém para dormir ali, fantástico. Já me estou vingando de alguém. O Papa Pio XI tomou uma carona no primeiro plano quinquenal de Lenin. O Lenin disse, nos primeiros documentos da Revolução Russa, de todas as artes, para nós a mais importante é o cinema. E daí surgiu um movimento bancado pelo Estado soviético e que ficou uma vida na União Soviética que não tivesse sido frequentado por um chamado trem do cinema. 3 vagões em que iam os equipamentos parando em cada vila, em cada lugar, filmando, trazendo para a composição, para o trem, como um laboratório, onde os filmes eram revelados e copiados. Estou falando do tempo da pergunta. Hoje, eu estou na nuvem, não tenho esse compromisso. Mas estou falando do cinema, lá atrás. Então, esse trem percorreu a União Soviética de ponta a ponta, filmando e depois exibindo. O terceiro vagão era uma cabine de cinema. O que fez Pio XI? Quase com as mesmas palavras. A encíclica chama, quem quiser ler, os católicos que queiram ler, chama Vigilante Cúria. Então, os padres da Paraíba, do Recife, os cineclubes que eu frequentei quando eu tinha meus 20 anos, eram os padres que traziam o pensamento católico, o pensamento mais profundamente cristão, e discutiam com a comunidade o cineclube como uma missão da igreja. Só que, no meu caso, eu assistia o cineclube à noite, vindo das reuniões do Partido Comunista. Então, eu sou o resultado de um choque, eu nunca me equilibrei, desde já. Eu sou resultado de um choque, sou muito dividido até hoje, porque eu frequentava os cafés onde tinha cerca, quem conhece essa raça, quem tem mais ou menos a minha idade, sabe que em todo lugar tinha comunista, e em todo lugar tinha esse fascínio, esse brilho daqueles pobres intelectuais que acreditavam no marxismo, no materialismo histórico, etc. E eu ficava nos cafés, piolho, ouvindo, fascinado aquela gente. Faço homenagem a Bento da Gama e Monte Juarez, da Gama Batista, um escritor notável, mas o Bentinho, como a gente chamava, era um homem exclusivo
como é que chama? Agite próprio, né? A propaganda do país, do partido estava com o Bento. Ele era fascinante. Então, ele me falava, como os padres me falavam, afinal de contas, de uma metafísica, querido Flávio Couto. De tarde eu tinha enchido os ouvidos da chamada dialética. Eu nem sei o que era isso. Eu tinha um colega de faculdade, eu sou bacharel em filosofia. Imagina você, se eu fosse filósofo, se eu soubesse, se eu pensasse alguma coisa, se eu entrava em alguma fria, tal como essa que estou aqui. Mas eu ouvi aquelas coisas. De um lado a metafísica, do outro a dialética. Se é que posso fazer uma diferença. E um poeta, um belo de um poeta chamado Dona do Brito, colega de turma meu, disse assim, onde é que está essa história de vida? Me mostre. Aí eu começava a falar e dizia, isso é metafísica, isso não é dialética. Entendeu? Então, eu, de noite, estava com os padres, tendo estado de tarde com os comuns. Agora, eles trouxeram uma preocupação que remete a essa palestra aqui. Nas reuniões, nas sessões do Cineclube, depois de passar o filme, eu não sei se o Holanda frequentou os cineclubes do Recife, não sei. Na Paraíba, e que depois foi viver no Recife, havia uma espécie de cardeal, de papa da intelectualidade católica, chamado José Rafael de Menezes. Foi o primeiro livro, Elementos de Cinema, que eu li na vida sobre o cinema. Ele foi para o Recife, onde se tornou um líder também lá da Igreja Católica. Junto com os padres, o Antônio Fracoso, que se tornou bispo, foi bispo do Ceará há muito tempo, esses padres da Gregoriana, junto com o José Rafael de Menezes, fazia a cabeça da gente. E se discutia, entre outras coisas, passava o filme e a gente começava a analisar o filme. E aí surgiu uma busca, uma perquisição para saber o que era o específico filme. Eu estava falando da peculiaridade da escrita, a palavra, né? Então os padres levantavam essa bola. Qual seria o específico fílmico? E aquilo era uma batalha. Semanas a fio, a gente frequentava, via-se os filmes, lá vinha um específico filme. O que é? É a fotografia? Não existe cinema sem fotografia. Se você não tem um bom diretor de fotografia, você está roubado. É a direção de atores? Sem os atores, não tem ação. A não ser os documentaristas ali, estou olhando para a Holanda ali, que não tem ator. Não tem ator inteiro, né? Tem gente lá o tempo todo atuando, mas não é ator. Ator do ponto de vista de uma profissão, supondo uma técnica. É o roteiro? Não é o roteiro. O roteiro é uma peça que se serve da palavra, embora ali esteja praticamente proibida, ou proibida no modo que, se você for fazer um roteiro de cinema literário, pode pôr na lata do lixo, porque não está dizendo nada. O roteiro do filme é o roteiro do filme. É o filme, depois de concluído, ele já é o filme, que será materializado na tela. Porque há as indicações concretas, o ritmo, as sensações, a cor, o enquadramento, etc. Também não é o roteiro. Ou seria o roteiro? Pergunto eu. Seria a montagem? Porque o filme é picado. Aqui as pessoas sabem, aqui o filme, toda vez que você faz uma tomada, a câmera para. Tem um tempo. Portanto, há quebras. E a própria linguagem que se estabeleceu, a narrativa, ela é uma sucessão
de planos. Plano é diferente de tomada. O plano é o que está dentro do quadro. A tomada é só o momento em que a câmera gira, para registrar o que está no quadro. O que está no quadro é o que se chama plano. Então, é o plano, o específico fílmico, que é que vai dar ao corpo a soma total da narrativa? Não sei. Pois bem, o Cineclube propunha isso. Foi benéfico porque você estruturou, você propôs o encontro de uma linguagem, a identificação de uma linguagem que já estava estabelecida. Eu estou falando dos anos 50. Se eu voltar lá, no século XIX, por volta dos anos 20, 30, por aí, você vai encontrar os primeiros vestígios da fotografia parada, do estilo, como que fala no livro, estilo, né? Estilo. Não é o cinema ainda. Mas a fotografia foi um choque numa coisa chamada, não sei se o Flávio Couto concorda, eu li isso em algum lugar. A fotografia se contrapôs a uma coisa que o André Bazin considera o pecado original das artes plásticas do Ocidente, que é a perspectiva. Enquanto o japonês, o Oriente todo, ia em direção ao plano sem a profundidade, os pintores do Renascimento inventaram, eu não sei quem foi o primeiro, de quem foi o pontapé inicial, inventaram alguma coisa que fosse, cheirasse a semelhança. Era uma ilusão a perspectiva. A perspectiva, diz Bazin, é o pecado original das artes plásticas do nosso tempo. O Flávio já tem ali, está tomando nota, ele já tem ali material para fazer um seminário sobre esse tipo de coisa. Pois bem, essa presença da fotografia deu um choque de realismo naquilo que estava fundado na ilusão. A perspectiva, o Coutinho pode, na sua intervenção, dar uma chega, a perspectiva é alguma coisa, é como se fosse um fake, não existe. O pintor serviu-se, né? Serviu a essa coisa de uma falsidade que veio ser derrubada pela fotografia. A fotografia já estava nos planos, já vinha, dizem até que a fotografia do cinema é uma consequência do que já tinha surgido, do que já tinha sido armado e urdido no Renascimento. Nós somos herdeiros dessa modernidade, nós somos o ápice, né? E a fotografia, quando se viu, quando se conseguiu fixar o mundo real sem o pincel da falsidade, houve aí um choque de realismo, especialmente de realismo. E vejam vocês, levou-se ainda meio século, porque da guerra, esse Niepce, Nicephore, mais o Nadar, etc., os grandes fotógrafos do primeiro momento, eles continuaram a trabalhar para o aperfeiçoamento da imagem, a imagem fixa. 50 anos depois, é que uma coisa que vinha também se formando lenta e paulatinamente no curso da história, desde o século XVI, já se pensava, já frequentava a cabeça de certos malucos. A gente tem essa coisa represada, esse material como se fosse uma grande moldura até chegar no invento dos irmãos Lumière. A câmera de filmar, que se baseia, como vocês sabem, numa incapacidade do próprio olho, da própria retina de
de transmitir ao olho aquilo que é visto a partir da projeção cinematográfica. Porque vocês sabem, né? O cinema está dentro da lata, está todo parado lá dentro. Ao impulso dos 24 quadros é que você pode ver o que está parado em movimento. Isso, ao ser descoberta essa possibilidade, que é uma questão da física e depois da química também, porque você precisa de ter um suporte que, exposto através da câmera, através da lente da câmera, você tem a imagem em movimento. Então, o que aconteceu foi que o cinema aconteceu. No primeiro instante, como eu já disse aqui, como alguma coisa que interessava mais a ciência, como o estudo do movimento, da mecânica, mais não sei o quê. Até que veio um camarada, o chamado espírito criador, de um gênio, um ator, dramaturgo, diretor de teatro, um mágico, chamado Georges Méliès. Quando ele viu as projeções do Lumière, deu um estalo. Ele fazia os espetáculos dele para uma plateia, mas ele não tinha a noção que o cinema lhe trouxe, que era a possibilidade dele filmar o seu próprio espetáculo. E ele não só filmou o espetáculo, ele conseguiu, não com os irmãos Lumière, que desestimularam totalmente. Isso aqui isso não tem futuro, isso que você está dizendo aí não tem sentido. Isso é um elemento, um equipamento que vai servir à ciência. Isso aí de teatro não tem nada a ver. Então ele foi, como tinha essa ideia da câmera, já estava na Inglaterra, não me lembro agora o nome do camarada, como tinha nos Estados Unidos o Thomas Alva Edison, já tinha uma câmera do tamanho que era digamos assim, era um barraco pintado de preto. Era essa a primeira câmera do inventor americano, Thomas Alva Edison. Ao contrário do aparelho do Lumière, que era uma câmera que podia se locomover de um lado para o outro. Mas o Méliès conseguiu câmera e conseguiu fazer ou filmar os seus espetáculos e começou a descobrir truques, começou um resquício de linguagem. A técnica já estava pronta. A linguagem faltava. Aquela linguagem do plano, aquela coisa que tem 24 quadros de movimento, o quarto do cinema, precisava que acontecesse. Um dia, um dos seus câmeras, um dos seus cinegrafistas, estava filmando, aí, sei lá, no Trocadero, não sei aonde, lá em Paris, e ele estava filmando e passou um ônibus. Ele viu quando um ônibus, um velho ônibus, passou na Paris daquele tempo. E aí a câmera pifou. A câmera deu um clique. Pifou a câmera. Aí ele, mas ele não notou. Aí ele apertou lá no botão, o botão prosperou. Quando o filme foi revelado, aquilo que era um ônibus que passava na frente, virou um coche, uma carruagem, com passe de mágica. Então isso foi adicionado ao repertório do Méliès como um avanço da linguagem, uma descoberta de um truque do cinema. Como o Trebe apareceu, um sujeito chamado Fromiot, foi filmar em Veneza e pôs a câmera numa gôndola daquelas e amarrou sei lá o quê, e quando ele foi revelar, ele viu que a margem do canal se distanciava à medida que ele saía. Não estava previsto. Aí foi descoberto. Uma das facetas do cinema é o Trebe. Você está num close, estou vendo ali o nosso Edmilson, e de repente eu vou assim, derrubando essa parede aqui, e ele vai ficar no meio dessa pequena multidão, esse grupo que aqui está. Então, ele foi adicionando, e eu não vou me ater muito a essas experiências, mas dizer que o cinema chegou. E com ele, a organização socioeconômica e industrial, etc., etc., com os americanos que cresceram os olhos, especialmente com um sujeito chamado
Davi Morgan Griffiths, que fez Intolerância, que fez o nascimento de uma nação, e que é o gênio americano do cinema, do início do cinema. Ele é do Inesport. Né? E eles foram, na medida que eles foram conversando com essa pequeno célula da linguagem do cinema, eles foram descobrindo coisas que estavam embutidas nessa câmara milagrosa que era a câmara de filmar. E, aos poucos, e vencendo guerras, e chegando ao ponto em que a gente chegou, o cinema americano é uma espécie de império romano da cinematografia mundial. É império mesmo. É uma luta, uma competição constante entre a indústria cinematográfica e a indústria bélica, para dizer o mínimo. Quando ele manda o estanque, que a imagem dele já chegou. Eles dominam essa coisa no mundo inteiro, todo mundo sabe disso. Menos a Índia, porque a Índia é um país, paradoxalmente, pelo atraso, valorizou imensamente, profundamente, é uma cultura enraizada, valorizou a sua renda, as suas fábulas, a sua literatura, e criou um hábito. O indiano prestigia e só vê, posso estar exagerando, só vê os seus próprios filmes, os filmes realizados lá. Agora que começa a haver uma negociação, uma penetração no cinema americano. Mas o cinema americano é isso, esse monstro no mundo inteiro. Eu queria só ressalvar e bater na tecla do específico físico. Os russos, que não tinham o compromisso dos americanos, tinham o seu projeto político, ideológico, social, etc., de também dominar, quem sabe, o mundo com o socialismo, com o comunismo. Eles trataram o cinema de uma maneira de interesse cultural e ideológico. Então, à medida que filmavam, eles aprendiam e aperfeiçoavam a técnica, a linguagem, eles foram estruturando a cultura cinematográfica. E é deles as melhores teorias sobre a chamada linguagem do cinema. Para vocês terem ideia, só em 1970 é que os americanos cuidaram de criar a sua primeira cinemateca. Não é curioso isso? Porque a indústria era avessa, era alheia a tudo que representa essa cultura que é imensa. A cultura cinematográfica, se você for contar os milhões de filmes realizados, mas o lucro capitalista desdenhou essa cultura. Só em 1970, foi ontem, os russos, os soviéticos, por conta do primeiro documento, do primeiro quinquenal de Lenin, já dizia: de todas as áreas, o cinema é a mais importante para nós. Copiado pelo Papa Pio XI na encíclica Vigilante Curio. A igreja tem que se cuidar. E aí definiu-se, vamos dizer assim, só para a gente não ficar com esse senhor chamado específico filme, um sujeito intelectual do cinema russo chamado Leon Kuleshov. Tem um tratado, tratado da realização cinematográfica. Eu tenho um exemplar em casa, é raro. Ele fez uma experiência, um experimento, para mostrar o alcance, a poderosa força da imagem cinematográfica. O plano é o seguinte, eu já disse aqui, né? A câmera filma, pode estar filmando aqui no close, eu estou vendo aqui o ator preferido, Nils Canin, em close, parou a câmera, eu quero mostrar aqui a primeira fila, uma pessoa de corpo inteiro. Filma aqui, meu querido amigo. E aí você tem outro plano, que é um plano médio. Não é mais um close. Que vai conversar com o close. Depois eu posso fazer um plano aberto. Eu estou falando aqui para pessoas que sabem do que eu estou falando, mas só para a gente se entender. É um plano geral. Como esse plano geral pode ser feito de uma torre derrubada dessa parede,
cinema costuma rir de algumas coisas. Faz um ator e filma de longe. Hoje a gente está assistindo um espetáculo extraordinário, falando que não me deixa mentir, do drone. O drone é alguma coisa que eu me rendi. Já 3 anos atrás, quando fiz o filme do Cícero Dias, filmei o engenho familiar das nuvens. Eu não dominava nada. Perdeu-se até um drone. Eu fiquei 1 mês e meio esperando conseguir o canavial, o engenho familiar feito no meio, para meu azar. Esse drone caiu e eu fiquei à espera 1 mês e 15 dias para achar os cortadores de cana. E esse foi resgatado, o drone, mas estava avariado. Foi preciso substituir por um outro. Mas o drone hoje é a vedete do cinema no mundo inteiro. Todo mundo quer filmar, porque é inusitado. Vocês já viram coisas mais lindas da esplanada dos ministérios filmadas por drone? Praticamente tudo que a televisão vem veiculando, mostrando as coisas de cima. Aliás, tem um filme que eu e a Lucília somos viciados, um programa de televisão que chama O Mundo Visto de Cima. Tem uma subseção chamada O Brasil Visto de Cima. Então é o drone. Mas o drone não deixa de ser uma tomada, um plano super geral, porque ele filma lá de cima, parece aquelas coisas da NASA, né? Que filma a janela do sujeito e depois filma a cidade inteira no mesmo plano, sem cortes. Então, esse camarada, Leon Kuleshov, ele quis mostrar a poderosa força do plano, que se mistura com o movimento da câmera, que até o movimento da câmera tem o thread, tem o zoom que fecha, pode estar aberto aqui e aí em busca do rosto do meu amigo para entender o caminho. Ele quis mostrar o poder sugestivo. Aí que está o nome. E ele fez um experimento, chama-se, ficou conhecido como o efeito Kuleshov. Levou o nome dele, como toda invenção, né, leva o nome do sujeito. Que é o seguinte, ele filmou, pegou um dos maiores atores da União Soviética, chamado Mushkin, e pôs ele indiferente, sem reação nenhuma. Pôs o Mushkin aí e pediu a ele para ele não reagir, porque o ator, a mania dele é reagir, né? Fazer a careta que for necessário fazer. Então ele sentou lá o Mushkin e filmou depois uma criança sorrindo, uma criança, apenas, um prato de comida, e um enterro. Caracterizou a cena como um enterro. Claro, ele quer um artigo de morte. E justapôs o close, ou melhor, a cara do ator, em seguida, alternadamente, com esses outros planos. Revelou e copiou e chamou um grupo e exibiu pela primeira vez essa pequena sequência de 10 segundos no máximo. O Chiquinho, o ator, o Chiquinho, o ator, o prato de comida, o Chiquinho. As pessoas foram ao orgasmo com a reação do Mujiquinho. O que é isso? Entendeu? A impregnação. Isso é a prova de que você não monta imagens. Você está falando com ideias, você está montando, você está juntando, você está combinando, às vezes os contrários. Às vezes os contrários. Então ele elegeu o plano com o específico filme. E assim ficou. Ficou, o que eu digo, é que sem o plano não há cinema. A decupagem. Já no roteiro você decupa o seu filme. Decupar é decompor. Todas as partes estão previstas no roteiro. E essas partes vão ser repetidas no estúdio, ou na locação, ou no meio da rua, ou numa praça, onde for. Mas é o plano que comanda. O plano cinematográfico corresponderia, não tem nada a ver
mas corresponderia àquela célula chamada palavra escrita da literatura. Então, hoje em dia se diz, quando o filme desconstrói toda a narrativa, digamos, literária, e que busca só, e tão somente, a imagem em movimento, se diz que é um filme de autor, porque desconstruiu, porque misturou, interpolou, né? Fez uma interpolação de planos com o resultado previsto no roteiro ou na cabeça do diretor, ou então não deu nada e foi um fracasso. O Eisenstein levou mais adiante essa experiência a ponto de negá-la, porque o Kuleshov, autor do efeito Kuleshov, ele dizia que o plano era um elemento da montagem. Isso é coisa de intelectual, de ranzinza, né? Então o Eisenstein, genial, genial, acabou, é genial. Ele foi atrás do chamado ideograma chinês e japonês, que você sabe, né? São centenas de caracteres que representam, e aí é onde está a diferença, que é realismo, né? De novo, você tem o correspondente ao cavalo, o correspondente ao vinho, o correspondente à árvore, o correspondente ao sol, à lua, sei lá o quê, desenhado. É o alfabeto. Ele pegou o alfabeto japonês, o ideograma, e levantou a situação em relação, contrapondo-se a Kuleshov, dizendo que o plano, quando você monta, o plano não é um elemento da montagem. Ele é célula, ele participa, ele é ponto integrante. Isso são sutilezas, né? Porque pelo menos eu vejo que o Eisenstein criou a chamada montagem intelectual, montagem por atração, montagem por colisão. Se você tem duas imagens que se batem, resulta uma terceira. Ele quis transpor a chamada dialética, tese, antítese, síntese, para o cinema. Aí eu fico lendo aquelas coisas, tem um livrão dessa grossura que chama O Sentido do Cinema, do Eisenstein. Tem outro chamado A Forma do Cinema, do Eisenstein. Eu li aquilo, de vante a ré, fazendo um esforço por tal, porque eu sou um cara mais que quero filmar, não sei o quê. E eu vou nos filmes do Eisenstein, eu vejo o Potemkin, vejo o Turbo, vejo o Vivão Terrível, tudo, e eu não vejo essa dialética, vamos dizer assim, exposta. Talvez seja todo mundo assim, mas alguém que está por dentro dessa teoria, e ele falava exatamente na colisão de dois planos, resulta um terceiro. Não é uma soma, é um produto, que é diferente, soma de produto. Tudo isso é discutível. Para amenizar e para terminar, tá bom? Ótimo. Para terminar, eu vou homenagear um homem por quem eu sou apaixonado. Sou apaixonado por um poeta chamado Manuel Bandeira. Está aí, minha mulher, que não me deixa mentir sozinho. Leio toda noite com Manuel Bandeira. Eu não sei um poema de qual, porque a minha memória é uma boa porcaria. O Manuel Bandeira, pernambucano, como eu estou falando, ele ia à rua Floriano Peixoto, chamada Rua Larga, no Rio de Janeiro, frequentava com um primo dele a biblioteca do Itamaraty. Itamaraty lá no meio, na Rua Larga, todo mundo sabe onde é. Um prédio antigo, muito bonito. E no caminho, ele passava com o primo dele, sempre acompanhando ele, já era, acho que não tinha acabado até Flores e tal. E ele ia com esse primo dele, que também estava na onda da poesia. E eles passavam e tinha um hotelzinho, em português. O hotel se chamava Hotel Península Fernandes. E ele passava com o primo, mas que diabo, que dia. Ele dizia que sentia um frenesi dessas três palavras a se baterem, a colidirem. E ele usa o termo, essa colisão. Igual a 40 anos, 50 anos atrás, 60 anos atrás, ou 70, não sabe? O Eisenstein falava em
colisão dos planos. Um bate contra o outro e resulta um outro. Então um dia ele vinha com uma prima deles, vamos tirar isso aqui, bom. Aí subiram naquela escadinha tradicional, hotelzinho, e procuraram o dono do hotel para saber por que Hotel Península Fernandes. Aí veio o português, por que não, amigo? Seu dono, senhor, por que Hotel Península Fernandes? Ora, meu amigo, hotel porque é hotel, Península porque é bonito, Fernandes porque é meu nome. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Perdão. Muito obrigado, Vladimir. Foi um momento esplendoroso para nós aqui, traduzido pela eloquência do silêncio com que nós todos dedicamos a atenção a você aqui hoje. Foi realmente esplêndido, uma noite memorável. É a idade. A idade, você disse que não tem memória, memória é extraordinária. Você se contradisse aí várias vezes, mas enfim, para o nosso benefício, Isso aqui é um certificado que atesta a nossa gratidão, a nossa admiração, né? E a torcida para que você volte aqui, né? Porque realmente hoje eu espero que essa seja a primeira de tantas, né? Isso aqui é apenas para marcar. Eu queria fazer aqui a sua presença. Maravilha. Bom, e aproveitar. Peraí. Aproveitar, porque dada a amplitude desse tema, eu não fui propriamente um bom expositor nem nada, mas esse é um tema que várias das pessoas aqui presentes, tal como o Fábio Couto, poderíamos até fazer, quem sabe, um pequeno seminário a ser literatura e cinema. E aí a gente ia mais adiante, talvez com melhores esclarecimentos e melhor coisa para se fazer. Eu proponho isso com muita fé. Obrigado pelo diploma. Imagina. Obrigado pelo diploma. Eu gostaria de abrir para 2 ou 3 breves indagações ao Vladimir, para que a gente possa todos, para que nós possamos todos confraternizar com ele no foyer da EMA. Então eu peço que as indagações sejam breves e que, se você, na medida do possível, puder também ser sintético nas respostas, para que a gente possa então fazer a confraternização. Fábio. Vladimir, eu gostaria que todos nós nos dessemos conta, nesta noite, do privilégio que nós vivemos de tê-lo entre nós falando sobre literatura e cinema. Se nós pensarmos, Vladimir, que são pouquíssimas as instituições culturais, incluída a Academia Brasileira de Letras, que podem ter a honra de recebê-lo para dar uma aula magnífica como você nos deu nesta noite. Então nós só temos de agradecer. Agora, Vladimir, você fala sobre Nelson Pereira dos Santos com a humildade que lhe é própria, porque o Vladimir Carvalho é meu amigo e eu o conheço há muito tempo. O Vladimir só falta pedir desculpas por ser quem é, né? Por ter a importância que tem. Mas, Vladimir, Nelson Pereira dos Santos é tão grande quanto você o é. Você dá a impressão de que o Nelson está muito acima. De maneira nenhuma. A história do Brasil, a história do cinema brasileiro passa por Vladimir Carvalho, assim como passa por Nelson Pereira dos Santos. E a propósito de Nelson, rapidamente, só um depoimento muito interessante que eu ouvi e que mostra, Vladimir, a força do cinema, o poder que o cinema tem. Eu conversando com Ricardo Ramos, filho de Graciliano, também escritor, um grande contista, foi presidente da UBE São Paulo, União Brasileira de Escritores de São Paulo, e eu conversando com o Ricardo Ramos, perguntei a ele o que é que ele havia achado do Memórias do Cárcere do Nelson Pereira dos Santos. E o Ricardo Ramos disse assim: eu só vou lhe dizer o seguinte, depois que eu assisti ao Memórias do Cárcere, eu só penso no meu pai com a imagem do Vereza. O meu pai passou a ser Carlos Vereza. Eu só me lembro do meu pai como sendo Vereza. E eu perguntei se ele havia dito isso ao Vereza. Ele disse sim, claro, disse isso para ele. Falei, eu tenho a impressão que isso vale mais do que Oscar de melhor ator.
né, um ator ouvir um depoimento desse, né? Então isso prova exatamente o que a aula que você nos deu, a força e o poder do bom cinema, do grande cinema, que tem no Brasil vários mestres, entre eles Vladimir Carvalho. Obrigado. Não é a primeira parte da sua intervenção, eu vou responder, não é uma resposta, mas eu vou responder dizendo, a Lucília sabe muito bem disso, que eu sempre repito, se você dissesse uma coisa, essas coisas maravilhosas que você disse para mim, se você dissesse o Nelson, ele simplesmente reagia, sabe como? Dizer, espalha. Não era assim? Espalha. A outra coisa é que eu tenho o mesmo sentimento. Eu nunca mais... Você vai ter aquela fotozinha do Graciliano, mas para mim, o Graciliano é melhor. O Veneza passou a ser o Graciliano. Bom, mais alguma? O documentário também dialoga com a literatura. Exemplo disso é o seu filme espetacular, maravilhoso, sobre os Alinhos do Rio. É um documentário que a gente assiste com a emoção de estar assistindo a um filme de arte, né? Um filme de ficção. Então, eu não sei se no Brasil se há outros casos, né, como o seu, que pegou a figura extraordinária dos Alinhos do Rio e fez uma obra de arte. Você quer falar um pouco disso? Eu quero cumprimentá-lo pela brilhante palestra e ressaltar que entre os seus extraordinários filmes, o filme sobre os Alinhos do Rio é emocionante. Esse filme tem uma parceria paterna. Eu fui apresentado a Zé Alinhos do Rio, eu só fiz uma vez na vida. Na verdade, eu fui apresentado a ele pelo meu pai. Da seguinte maneira, eu sou de um tempo que não tinha televisão. Depois de jantar lá em casa, o meu pai abria aquele livro dele e entre eles ele lia trechos, especialmente do Doidinho. Eu nasci numa cidade chamada Itabaiana, onde o Zé Lins se alfabetizou. Começou o curso primário dele lá. Então, o meu pai me incutiu, sem querer, me aplicou na veia a imagem de Zé Lins e a história de Zé Lins, porque meu pai era um extraordinário, fabuloso mentiroso. Ele dizia que tinha estudado no mesmo colégio de Zé Lins. Só depois que ele morreu e eu me tornei o senhor da minha vida, foi que eu descobri que, pelas contas, ele não alcançou Zé Lins. O Zé Lins era de 1901 e ele era de 1910, entendeu? Ele não estudou, mas ele falava com uma tal um realismo, digamos assim. O menino que fugiu, saiu do colégio, abriu um buraco e saiu pelo muro e foi para a estação e voltou para a casa do avô, Zé Paulino, no engenho corredor que eu conheço, entendeu? Então aquilo me deixava fascinado, meu pai. Então eu presto essa. Esse filme presta por causa de Luiz Martins de Carvalho. Ficcionista, né? Vou ser bem rápido aqui. Eu só quero dizer que eu estou muito feliz em ter vindo aqui assistir sua palestra, porque eu sou cinéfila e fiquei assim, abismado de ver assim, o seu conhecimento e de dar meus parabéns por toda a sua palestra, que realmente merece os nossos aplausos. Como eu disse no começo da nossa sessão de hoje, da nossa privilegiada sessão de hoje, nós vamos agora nos dirigir ao foyer da ANE para confraternizar com o nosso querido e ilustre palestrante, agradecendo a presença de todos, e ele vai poder, evidentemente, que continuar esse diálogo que foi iniciado aqui, mas agora com o benefício de um coquetel de confraternização. Então, boa noite a todos, muito obrigado, está encerrada a sessão.
virgulino, meu capitão. Vem, 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 o pio da solidão. Vem, vem Maria, vem, vem João, vem virgulino, meu capitão. Eu canto, canto, eu brigo a briga, porque sou forte, tenho razão. Que diz da vida, que diz da morte, que anda solta no meu sertão.